Jornal Regional. Entrevista. O período de declaração do Imposto de Renda 2025 começa hoje, dia 17, vai até o dia 30 de maio. A expectativa da Receita Federal a nível nacional é que 46.200.000 pessoas possam fazer a entrega da declaração neste ano. Desta vez, vão ser 3 dias a menos do que no ano passado, quando os contribuintes tiveram 77 dias no total para poder prestar contas com o leão. E por isso é preciso ficar atento, fazer todo o processo com antecedência, não deixar para a última hora. Com a gente ao vivo neste primeiro dia do prazo, para tirar também as suas dúvidas, o contador José Luiz Nunes traz todos os detalhes. José Luiz, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Regional. Muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pop. E passou mais um ano, nós estamos de novo. Como você falou, nós temos um prazo mais curto, lembrando que dia 30 de maio, que é o último dia, ele cai numa sexta-feira e pode ser feita a transmissão até às 23 horas e 59 minutos. Após isso nós já continua fazendo as entregas, mas provavelmente não, com certeza com as multas. Enquanto a gente vai aqui no nosso bate-papo, você também pode participar, deixe nos comentários aqui das redes sociais, YouTube, Facebook, e também, principalmente pelo nosso WhatsApp 99750-1814, a sua mensagem. A redação já está a postos para anotar o seu comentário, a sua pergunta também. 99750-1814. Zé Luiz, para começar, a gente começa pelo básico, né? Quem que deve declarar o imposto de renda, como é que funciona também essa obrigatoriedade de prestação de contas junto à Receita? A Receita teve pouquíssimas alterações no que se refere aos objetivos ali, de valores. Ela mexeu mais na parte de informática ali. Tá? Mas a gente, o rendimento tributável, quem recebeu acima de 33.888 já passa a ser obrigatório. Nós estamos falando do ano inteiro de 2024, o que era equivalente a 2 salários mínimos. Ou seja, se você olha no seu olerite, no seu extrato, né, acima de 2.824, que seriam 2 salários mínimos do ano passado, você já está obrigado a fazer essa declaração. Esse é o mais comum. Temos vários outros, né? Como quem tem rendimentos isentos acima de 200 mil. Esse daí, ele causa alguma má interpretação. O que é rendimento isento? Todo mundo confunde o rendimento isento com o isento de entregar a declaração. Quase que uma pegadinha aí. Não é. Se você possui um rendimento, digamos que você não recebeu os 2.800 no mês, mas você recebeu um rendimento isento acima de 200 mil reais. Quais são eles? Fundo de garantia, indenização trabalhista, ele é isento, você não paga imposto de renda, mas é obrigado a declará-lo. Pensão alimentícia, também muito cuidado com isso, porque as duas fontes estão obrigadas a declarar, quem paga e quem recebe. Agora nós temos as vendas de bolsa em bolsa de valores, né? Quem pratica as ações em bolsa de valores acima de 40 mil reais, ou qualquer apuração incidente de imposto de renda sobre apuração de imposto de renda sobre bolsa de valores. Eu tenho pequenas aplicações, micros aplicações de bolsa de valores, que é incidente de imposto de renda. Mesmo eu tive um caso no ano passado, deu 0,75 centavos de imposto de renda. Tá? O contribuinte estava fora de todas as obrigações, só nessa que ele cairia. Foi obrigado a entregar a si mesmo. E muito cuidado também para a nossa região, né? É uma região rural, de produtores rurais, de grandes e pequenos produtores rurais, porque quem obteve um rendimento rural, de atividade rural, acima de 169.440, também está obrigado a fazer, não pode esquecer disso. E quem tem, isso também é muito interessante, outra informação que causa conflito, quem possui posse de bens acima de 800 mil. Por que eu estou enfatizando aqui o posse de bens? Porque muita gente chega para fazer declaração com a gente lá, fala, o carro não está no meu nome, então não vou declarar, o terreno está no nome ainda do ex-vendedor. Então, não, a Receita não fala de propriedade no seu nome, fala em posse. Né? Por isso, enfatizando bastante isso. Então, se o carro, o terreno está no nome de outra pessoa, mas você
possui aquele bem, você tem as obrigações com ele, você deve declará-lo a si mesmo. E está usando aquilo também em seu benefício, tem que ter esse entendimento, porque a Receita tem várias formas de fazer essa identificação. Atualmente, com os novos programas de computador, as mudanças que foram aplicadas também, existe o cruzamento de dados que é feito de forma muito intensa para chegar naquilo que existe de fato, né? Exatamente. A Receita Federal hoje tem inúmeras ferramentas, a gente chama de obrigações acessórias, que todas as empresas são obrigadas, por lei e por multas, a entregar. A única que a gente tem conhecimento, as pessoas normais têm conhecimento, é o que chama de DIRF, é onde reflete para o contribuinte, que trabalha via CLT, empregado, por exemplo, é aquela que você recebe do seu empregador, normalmente até o dia 28 de fevereiro, chama de informe de rendimento. O que você recebeu, o que era férias, o que é isento, e aquilo lá você praticamente copia para o seu imposto de renda. Só que ela tem muito mais obrigações. As empresas têm muito mais informações para entregar. Nós temos a DEMED, tá? Nós que eu falo as empresas, tem a DEMED para entregar também no dia 28 de fevereiro. O que é essa DEMED? É a relação de todos os atendimentos médicos, de todas as suas consultas médicas durante o ano. A DECRED, que as empresas de cartões de crédito financeiras informam para a Receita Federal também tudo a sua movimentação de pagamentos em cartões de crédito. E a próprio banco, né? A gente viu aí há alguns meses atrás a Receita tentando alterar os valores daquele PIX, né, para R$5.000 pessoa física lá, mas essa legislação já existia, ela já está em R$2.500 para pessoa física. Então, quase todos os dias a Receita Federal recebe essas movimentações suas. Então, não é mais sorte agora cair na malha. Agora é certeza, a Receita não precisa fazer nenhum sorteio, era só ela cruzar as informações e te chama para explicação. Dentre as mudanças também esse ano tem mudança no aplicativo, né? Além disso, a faixa de isenção também teve uma pequena alteração, que o contribuinte também precisa ficar atento nesse sentido. Nós tivemos agora, como aumentou o rendimento tributável, o ano passado era 30.659, esse ano foi para 33.888, a faixa de isenção também, ela aumenta. Então, os aplicativos agora, eles já estão prontos, no entanto estão prontos, mas não estão funcionando ainda. Eles vão funcionar a partir do dia 1º de abril. E vai mudar o nome. Quando você entrar no dia 1º de abril, você não vai encontrar mais lá o meu imposto de renda. Aliás, o nome real agora chama Receita Federal. Era meu imposto de renda, não existe mais, vai chamar Receita Federal, é ele que você vai abrir o aplicativo e fazer. É onde está dentro dele todas as informações, chamado de pré-preenchidas. Um detalhe muito importante é que mesmo estando pré-preenchidas, a Receita não é responsável por aquelas informações, porque ela, como nós falamos agora há pouco aqui, ela recebe informações de outros órgãos, né? Então a responsabilidade ainda de verificação ainda é do contribuinte. E a verificação depois ela acontece também por parte da Receita para ver se aquilo lá está batendo com o que de fato acontece, e aí pode ou não cair na malha fina. Exatamente. Né? Se a Receita entende que ela pega uma informação fornecida por uma outra instituição, por um outro CNPJ, um CNPJ de clínica médica, por exemplo, ela não discute aquele valor. Ela vai pegar e colocar lá real o que aquela empresa mandou. Se você, a hora que você vai fazer pelo pré-preenchido, você perceber que o valor que está lá não bate realmente com o que você pagou, tanto para o maior ou para menor, e insistir em fazer o lançamento divergente, é motivo suficiente para cair numa malha. E é 100% certo que vai cair numa malha. Então, se você vê lá que o valor está diferente da forma de pagamento que você fez, consulte a fonte de consulta lá, do seu o prestador de serviço, aliás, converse com ele, que se o prestador de serviço, perceber esse erro, ele sim pode fazer uma retificadora. Ele fazendo uma retificadora na DIRF,
né, da documentação dele, te libera aqui de uma possível malha. Agora 11 horas mais 33 minutos, a gente tem uma breve pausa aqui no nosso bate-papo para as vagas da Bolsa de Empregos e já voltamos. Continue participando, 99750-1814 é o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho, José Luiz Nunes responde a sua dúvida também aqui no Jornal Regional. De volta com o Jornal Regional, agora 11 horas 39 minutos, hoje conversando com o José Luiz Nunes, contador, trazendo para a gente todos os detalhes a respeito do início do prazo para a declaração do imposto de renda. José Luiz, antes do intervalo a gente falava sobre algumas mudanças, a faixa de isenção e também a possibilidade de retificação. Para quem vai transmitir a declaração, teve algum imprevisto, se esqueceu de alguma coisa, consegue ainda dentro do prazo fazer uma retificação, correção? Qual que é o procedimento adequado nesse sentido? Até para fazer uma retificadora é necessário a gente ter atenção no como ela vai ser feita. Quando eu perco o prazo, por exemplo, estou no último dia ali, não consigo informações, a gente indica que transmita o seu imposto de renda zerado, né, para não fazer a multa, e logo no dia seguinte, nos dias seguintes, não deixar também, né, para muito tempo depois, você pegar toda a documentação e entregar essa retificadora. Onde a gente chama a atenção é porque quando eu entrego uma retificadora, são as duas formas que eu tenho, a completa e a simplificada. Se eu entregar uma retificadora de forma simplificada, uma declaração normal de forma simplificada, até o dia 30 de maio, que é o último dia do imposto de renda, eu consigo mudar a forma, entregar uma retificadora de forma completa, por exemplo, ou vice-versa. No entanto, quando eu entrego uma retificadora eu entrego uma declaração no último dia ali, porque eu não tenho documentos, e no dia 1º de junho, o outro mês, já encerrou o imposto de renda, a Receita não me permite que eu faça uma retificadora de outra forma. Então, se eu entreguei a original simplificada, eu tenho que entregar a retificadora também simplificada. Porque a gente chama essa atenção aí. Porque às vezes eu faço correndo, não tenho atenção nisso, a forma completa era mais benéfica para mim. A forma completa ou a forma diferente, eu teria que pagar menos ou teria que uma restituição a maior. Mas naquela correria eu não me atentei a isso. Ou você acaba muitas vezes pagando por uma coisa que não precisava pagar. Então, outro diquinha lá, outro bizu que a gente dá. Olha então a sua última declaração, como é que ela foi entregue do ano passado, se ela foi entregue completa ou simplificada, e entregue com essas características. Quase 99% chance de você, ainda no próximo ano, conseguir fazer daquela mesma forma. E você não paga por isso. E entre fazer por conta própria, buscar ajuda profissional também, é importante que a pessoa não se sente segura ou tem algum tipo de dúvida, buscar o apoio de um contador também para ter esses detalhes, às vezes algumas questões que acabam ficando um pouco difíceis para quem é leigo no assunto, não consegue ter essa profundidade adequada também, né? A gente sempre pede para procurar um profissional de contabilidade porque isso faz parte do dia a dia nosso. Isso a gente trabalha com imposto de renda não só na época, em março, abril e maio, mas o ano inteiro. O ano inteiro a gente está vendo, está lidando com aquelas informações. Então, na nossa cabeça, parece que a gente consegue dar muito mais informações do que você que vê a declaração uma vez por ano, mesmo que seja pré-preenchida. Às vezes acontece de uma informação escapar. A multa, ela é de R$165, o atraso, no caso ali, mas a multa por erro de declaração, ela é alta, tá? Ela atinge aí seus 20%. Então, a gente pede para procurar um profissional, porque ele tenha documentos, né, que ele faça um checklist. A gente dá bastante exemplos quando a gente acompanha um cliente, por exemplo, um contribuinte, você vem acompanhando a vida dele, ano a ano, a evolução patrimonial, que é o que a Receita faz, ela acompanha a sua evolução patrimonial, e a gente tem ali um Excel, a gente monta um Excel ali e faz essa comparação, né? Qual foi a alteração patrimonial dele, tanto para mais como para menos, e para ver se ela não sai da média, né? Isso chama de saldo em caixa. Se você pegar um leigo, por exemplo, pedir para ele fazer uma declaração de imposto, ele vai fazer,
principalmente pelas pré-preenchidas, mas ele não vai saber qual é o saldo de caixa dele. O saldo de caixa da declaração existe. Ela está escondidinha nas informações, nas várias informações dali dentro, mas ela existe. Coisas que aos olhos nu, um leigo não consegue ver. Agora, 11h44, tem dúvidas também dos nossos ouvintes chegando por aqui. É espaço aberto para a sua participação. A voz do ouvinte. Alô? No Jornal Regional. Aquele bate-bola das perguntas também do pessoal que chega por aqui. Sim. José Luiz, a Bianca Sodré gostaria de saber o que fazer com relação à declaração pré-preenchida ser liberada somente em 1º de abril. Qual a recomendação? Entregar agora, manual, correr algum risco de malha ou aguardar o dia 1º? Bianca, bom dia. Bianca, sabe o que eu faço? Se eu tiver tempo hoje, né? Inclusive hoje eu fiz uma. Eu faço a completa, minha, não entrego, uso tudo que eu tenho lá, espero, falta 15 dias, menos que isso, né? E espero até o dia 1º de abril. E vou lá na pré-preenchida e faço confronto. Isso seria indicado para todo mundo. Tá? Eu faço confrontos que tudo que está na pré-preenchida eu já coloquei e vice-versa. Se tiver algum ajuste, é a hora de fazer ali. E se eu quiser até acelerar a minha restituição, eu abandono a minha que foi feito manual, parto para a pré-preenchida, que ela é um item, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né, de receber na frente, lá de prioridade, na restituição, e ainda coloco o meu Pix, que acelera ainda mais minha restituição. Então, se tem as duas coisas, eu tenho tempo para isso, faz as duas. Dentre as prioridades estão aqueles que vão cadastrar a chave Pix, também os idosos. Quais outros que estão aí nessa lista de prioridades? Eu tenho a prioridade 01, os acima de 80 anos, né? Em seguida, os idosos de 60 a 79 anos. Em seguida, quem tem atividade de magistério. Em seguida, quem entregou pelo aplicativo e pelo Pix, e pediu a restituição pelo Pix. Essa é a sequência normal. E depois disso tudo, vem, claro, a prioridade nas entregas. Quem vai entregando primeiro, né, vai tendo prioridade para recebimento também. O Carlos Alves, ele está perguntando aqui se é mais vantajoso optar pela declaração completa, se isso garante que o valor da restituição vai ser maior. Carlos, bom dia. Ô Carlos, depende. Como eu falei para a Bianca agora há pouco, faça as duas. Né? Faz a completa e faz a simplificada, porque você não sabe qual é o mais benéfico para você. Se eu imaginar que pela minha declaração simplificada, eu já tenho um desconto do governo de 20%, que vai dar hoje em torno de 16.754 no total do seu imposto de renda pago, não é a pagar, é o imposto pago, que no final da declaração ele mostra para você, imposto pago durante o ano. Então, se o seu desconto for maior que aquele pago, é a hora de você ter uma restituição. Se não, você parte para a completa, porque aí na completa eu vou conseguir colocar as minhas possíveis deduções, que médicos, dentistas, exames de laboratório, enfim, junto tudo isso. De repente eu não tenho tanta despesa médica assim, tanta despesa que me faz a dedução. Então eu vou lá, mudo ele para a simplificada. Então é bom você fazer as duas coisas e fazer essa análise. A Maria Aparecida está perguntando se a empresa não enviou o recibo de rendimento, o que fazer? Maria Aparecida também, bom dia. A obrigação da empresa é enviar, né, já deveria ter enviado até o dia 28 de fevereiro. Caso ela não enviou, você pode cobrá-la, ela já deve estar pronta com isso. Com certeza ela está pronta, só esqueceu de enviar para você. Ou então, você pode usar o certificado digital ou a conta gov.br, aquela conta que para a gente entrar no site da Receita Federal, todo mundo tem. Porém, para você visualizar esse informe de rendimento lá, ela precisa ser padrão ouro ou prata. Tá? Se você criou a sua conta Gov, você já pode usar padrão ouro ou prata. Eu vou até esticar aqui. Muita gente, quando cria a conta Gov, ela cria já de imediato na conta bronze. Como que eu faço a mudança disso? Na própria conta Gov, ele tem lá um linkzinho que
que você clica para mudar a segurança. Quando você muda a segurança tanto para ouro como para prata, ele vai pedir para que você faça isso através do seu banco. Você não precisa ir através do seu banco, ele aparece uns ícones de todos os bancos, você clica nos ícones de todos os bancos, ele leva para o site do seu banco, você coloca a senha do seu banco, é bem seguro, coloca a senha do seu banco, entra lá e ele vai fazer o reconhecimento facial agora. Tá? Então, nesse momento, ele aumenta a segurança da sua conta Gov. Aí você tem acesso de todas as informações necessárias, não só do informe de rendimento da empresa dela, como todas as despesas médicas. A gente tem também a participação aqui da Laura Silva. Ela está perguntando sobre MEI. O que o MEI precisa ficar atento em relação ao imposto de renda, se pagar a guia do MEI já é um indicativo de ter ou não que declarar, e o que também, se tem alguma peculiaridade que o MEI precisa ter na hora de enviar a sua declaração. Laura, bom dia. Laura, o MEI aí nós temos duas informações para o MEI. A primeira é que ele tem uma declaração para fazer, o DAS-N MEI, que vai também até o dia 30 de maio. Essa é uma declaração de faturamento do MEI. Ela também é obrigatória da empresa, do CNPJ, não tem nada a ver com a sua declaração agora. No entanto, você vai colocar lá na declaração do MEI qual é o faturamento da sua empresa. Se você não tiver uma contabilidade evidenciada que mostre quanto foi a distribuição de lucro para o sócio, ali é considerado 15% para venda de comércio, entra como renda do sócio, ou 32% de serviço. Ou seja, você vai pegar o seu faturamento, multiplica ali por 32%, a diferença disso você vai colocar no seu imposto de renda da pessoa física agora como rendimento tributável. Então são duas coisas bem diferentes, tá? A do MEI e a do empresário CPF. Tem também aqui a pergunta mais específica um pouco, né? A gente traz aqui também essa interação, é do Paulo Santos. Ele está perguntando sobre imóvel deixado de herança, que é um imóvel que passaria em tese do valor da declaração do imposto de renda, mas está listado também com outros proprietários, né? São irmãos que estão com o mesmo imóvel, né? Que tiveram esse recebimento de herança declarado em inventário. Se isso teria que ser declarado também, e como fazer essa declaração, já que não é dono do todo, e sim de uma parte. O Paulo, você com certeza já tem um inventário. Nesse inventário, ele vai aparecer quantos avos cada familiar recebeu desse imóvel. Dá um exemplo, se foi 5 filhos, né, cada um recebeu 1/5 desse imóvel. Então você vai pegar o que equivale à sua parte, somente a sua parte, e vai colocar no imposto de renda lá, no seu imposto de renda, 1/5 do imóvel, 1/5 do imóvel na rua tal, no valor tal, cedido pelo inventário. Coloca o número do inventário, tá? Na data de 31 de dezembro, que é o que nós estamos fazendo, 31 de dezembro de 2024. E esse valor, só 1/5 dele, que eu estou dando de exemplo, tá? Só essa parte aí, você vai colocar nesse saldo de 31 de dezembro. A partir disso, não mexe mais. Digamos agora que todo mundo resolva um dia vender esse imóvel todo. Cada um vai pagar. Aí sim, agora na declaração ninguém paga. Agora, quando eu for vender esse imóvel, aí cada um vai pagar o que tiver exceder o valor de 1/5 da sua parte. Então não fica caro para todo mundo, mas todo mundo precisa fazer essa declaração. Falando a respeito de venda, também é importante lembrar um assunto que a gente já abordou, mas para reforçar também, no caso da venda de veículos, né? O veículo, ele seminovo, por exemplo, ele teve uma valorização de alguns anos para cá, e isso também precisa ser levado em conta, porque a pessoa, por exemplo, comprou um carro há alguns anos por 40 mil, hoje ele vale 60 mil, isso também tem que ser levado em conta, né? Exatamente. Chama de GCAP, isso. Todos os bens, móveis e imóveis, eu não posso apenas fazer uma venda dele e ficar por isso mesmo, né? Eu preciso, primeiro, que ele está lá no meu imposto de renda. Eu tenho um carro no valor de 100 mil reais lá. Ele está no meu imposto. Quando eu faço a venda dele, eu tenho que apurar
quanto que aconteceu. Nesse exemplo que você está falando lá, os carros usados tiveram uma valorização razoável há 2 anos para cá. Então, se eu vendi o carro usado mais barato, mais caro do que eu comprei, aliás, eu tenho que pagar imposto sobre isso. Então, eu jogo nesse aplicativo, o GCAP chama de ganho de capital, é um aplicativo da Receita Federal. Isso não pode ser feito dentro do site, dentro do aplicativo do imposto de renda. Não é do imposto de renda, é fora dele. Depois que eu apurei esse resultado, que eu exporto ele para dentro do meu imposto de renda. Inclusive se deu prejuízo. Tá? Se deu prejuízo, eu não posso colocar do meu imposto de renda lá, comprei por 20 e vendi por 10. Deu prejuízo, fica por isso mesmo. Não. Faz o GCAP e o GCAP é o responsável de jogar essa informação para dentro do imposto de renda. A gente agradece todo mundo que está interagindo aqui. O Ricardo Pereira também está mandando aqui pelo nosso YouTube, né, comentando a respeito da entrevista de hoje. Muito obrigado também a quem está pelo nosso Facebook, pessoal que deixou aqui o seu comentário. O Valdeci, o Nelson, também o José Antônio, o Sérgio Leite. A gente tem ainda a interação de todo mundo para ler daqui a pouquinho na nossa Boca no Trombone, o pessoal que está comentando também outros assuntos aqui, a Carmen, a Cibele, também a dona Rogéria Aparecida, a Cida Vilela, Eli Batista, a Maria Goretti. Nosso muito obrigado a todos que participaram e vamos ter outras oportunidades com certeza também para o José Luiz Nunes esclarecer todos esses temas ligados ao imposto de renda. José Luiz, para finalizar, expectativa para o início do pagamento das restituições, muito aguardadas também, permanecem no mês de maio. Como é que está essa expectativa de calendário? Exatamente. O primeiro lote já vem no dia 30 de maio, que é aqueles preferenciais que nós temos, né, nós falamos, e em seguida até setembro, né, vai de maio até setembro os pagamentos. Só um alerta para quem quer receber na frente, que faça de forma bastante correta. Porque se você entregar daquele jeito, só para não pagar de qualquer jeito, correndo, e depois fazer uma retificadora, isso é muito viável, né, muito salutar para você não pagar imposto. Mas você volta para o fim da fila. Né? Então, se você tem a pressa dessa restituição, então faça perfeito, faça correto. Entre no outro dia, assim que você transmitir, entre lá pelo portal Gov, ele tem um espaço lá que você vê o status do seu imposto de renda. Se ele tem alguma pendência, se não tem, tá? Então, principalmente, apareceu uma pendência, o próprio sistema da Receita Federal está fantástico, está muito legal, né? Que ele já fala onde está a pendência e qual o valor que é ainda. Então, ele aponta, a sua fonte pagadora afirmou que você recebeu 100 mil no ano, você está falando que recebeu 999, quem está errado? Aí é onde a gente vai procurar, tá? Mas só com atenção já dá para fazer e já entra no começo em maio, dia 30 de maio. Para quem quiser entrar em contato com você, saber mais informações, endereço do escritório, também os contatos para quem quiser fazer esse contato direto contigo? Pode, o escritório nosso está na rua Antenor de Vasconcelos Cardoso, 292, ali no Pedregulho, em Guaratinguetá, entre a Rua da Sabap e a Igreja Sagrada Família, a gente está bem no meio ali. Também muitas dúvidas acontecem agora durante esses 2 meses, 3 meses, pode ligar para a gente lá, a gente tem uma equipe também disponível para tirar essas informações, que está no 3133-5565. Pode ficar à vontade, tem alguma dúvida, não transmite errado, né? Liga lá para a gente mata essa dúvida aí e transmite com qualidade, com segurança. Muito obrigado, José Luiz Nunes, contador, conversando com a gente, reforçando o telefone 3133-5565, 3133-5565.